A paz do Senhor, irmãos, boa noite. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 24, que fala a respeito da parábola do joio, que diz assim: Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: O Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: Não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: Juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. E também tem a explicação dessa parábola, que o Senhor conta uns versículos adiante, que eu também vou ler, para que a gente possa ter maior entendimento dessa palavra, dessa parábola que o Senhor Jesus nos conta, Aqui em Mateus 13, a partir do versículo 24, o Senhor Jesus ele conta a parábola do joio, O Senhor conta essa parábola do joio acerca do reino dos céus, do reino de Deus, que ele diz aqui, nessa parábola do joio, a partir do versículo 24, que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou uma semente boa em seu campo. Porém, quando todos estavam dormindo, um inimigo veio e plantou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando o trigo brotou e formou espigas, ou seja, quando o trigo amadureceu e deu frutos, o joio também apareceu com o trigo. E os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e perguntaram: O Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio esse joio? E o Senhor Jesus ele responde: um inimigo fez isso. Aqui o Senhor está falando sobre o que o Senhor está falando aqui. Nessa parábola do joio, o Senhor nos ensina a respeito do reino dele, do reino dos céus, do reino de Deus, que o Senhor Jesus, em seu reino, ele planta a boa semente, que é o trigo, que é o seu povo, que são os servos fiéis, genuínos, os servos verdadeiros, que dão bons frutos. É por isso que aqui no versículo 25 diz assim, no versículo 26 diz assim: Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. A minha versão aqui é NVI, então ela está escrita dessa forma, mas em outras versões está escrita de uma forma um pouquinho mais detalhada, talvez. Ou seja, o Senhor ele está explicando aqui que mesmo que ele plante a boa semente no reino dele, o inimigo vai e planta junto, enquanto todos estão dormindo, ou seja, quando todos estão desapercebidos, distraídos, o inimigo ele vem e planta o joio no meio do trigo. Por quê? Porque o joio e o trigo, de aparência, eles são muito semelhantes, Na aparência, o joio e o trigo, eles são extremamente parecidos. Só que qual é a diferença do joio e do trigo? A diferença é que o joio de nada tem serventia, porque o joio ele não dá frutos. O joio amadurece e quando ele amadurece, quando chega o tempo da colheita, que o Senhor Jesus conta aqui no versículo 30, quando o Senhor Jesus diz assim: Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: Juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Quando o joio chega na fase de amadurecimento dele, ele não dá frutos, ele não gera espigas, diferente do trigo, que aqui no versículo 26 diz que quando o trigo brotou, ele formou espigas e o joio também apareceu. Mas o joio, ele não dá frutos, E o joio, ele tem
uma finalidade ali específica no meio do reino de Deus, né? Ele está ali para cumprir um propósito que causa dano, que prejudica o trigo, né? Que nos versículos adiante da explicação da parábola do joio, eu vou ler para que a gente possa entender melhor aqui. E quando o Senhor Jesus ele explica nessa parábola que o joio é plantado pelo inimigo juntamente com o trigo, né? E o Senhor Jesus ele fala assim para os anjos, né? Para os servos que representam os anjos dele, os servos do campo. O Senhor Jesus conta essa parábola, né? Jesus é o homem que semeia a boa semente, ou seja, Jesus é aquele que nos semeou, que nos plantou, né? Como semente fértil, como semente que dá frutos, né? Como árvore que dá fruto. Nós somos o trigo plantado pela mão de Jesus, né? E o joio são aqueles que são plantadas pelo inimigo, né? Quem é o inimigo? Satanás é o inimigo, né? E o joio e o trigo, em aparência, eles são extremamente semelhantes. E é por isso que o Senhor Jesus fala assim para os anjos, que são servos do dono do campo. Nessa parábola diz assim: não arranquem o joio agora. Por quê? Porque se vocês arrancarem o joio agora, é capaz de vocês arrancarem com ele o trigo, porque eles são muito semelhantes de aparência. Pela aparência, vocês não vão conseguir discernir quem é joio e quem é trigo. Porque o joio e o trigo, eles são muito semelhantes e eles estão plantados no mesmo lugar, no mesmo campo. Então, o Jesus ele conta essa parábola para nos alertar e para deixar claro que é possível, não só é possível, como sempre, desde sempre teve, em meio ao trigo, em meio ao povo de Deus, verdadeiro e genuíno, em meio ao trigo, né? Em meio a esse campo, que é em meio ao templo, a casa do Senhor, em meio ao trigo, que são aqueles que verdadeiramente servem a Jesus, também tem joio, né? E pela aparência não é possível discernir quem é trigo e quem é joio. Por quê? Porque o joio, na aparência dele, é muito semelhante ao trigo. Então não dá para, pela aparência, discernir quem é trigo, quem é o joio. E é por isso que o Senhor Jesus fala aqui nessa parábola para os anjos dele: deixem que eles cresçam juntos até o dia da colheita, né? Então, no dia da colheita, eu direi aos encarregados da colheita, que são os anjos, né? Aí o Senhor diz assim: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Ou seja, o Senhor Jesus ele determina que o joio e o trigo cresçam juntos até o dia da colheita. E o dia da colheita é o dia da vinda do Senhor. É o grande dia, né? É o dia que o Senhor colherá para si os feixes de trigo, que somos nós. É o dia que o Senhor tomará para si a sua noiva. E nesse mesmo dia, o Senhor vai separar, ele vai fazer a separação do joio e do trigo. É nesse grande dia que o Senhor Jesus ele vai dar ordem aos encarregados da colheita, que são os anjos do Senhor. E o Senhor Jesus ele vai dar ordem para fazer a separação. Separem o trigo e separem o joio. O joio vai ser amarrado e vai ser lançado no fogo. E o trigo vai para o meu celeiro, que são o quê? As portas do céu, as comportas do céu, né? É isso que representa nessa parábola aqui, né? E na explicação da parábola, a partir do versículo 36, ainda em Mateus 13, a explicação da parábola do joio. Versículo 36. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, Jesus Cristo. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino.
O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, ou o fim dos tempos. E os encarregados da colheita são anjos. Versículo 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado, ou seja, pedra de tropeço, e todos os que praticam o mal ou iniquidade, dependendo da tradução da sua Bíblia. Versículo 42. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Aqui no versículo 36, o Senhor Jesus ele explica para os discípulos que foram até ele, né, pedindo para ele explicar a parábola do joio. E o Senhor Jesus, né, ele explicou, né, que aquele que semeia boa semente, o trigo, é Jesus. Jesus é aquele que semeia boa semente, mas o joio ele é plantado por Satanás quando estão distraídos, né? Quando não estão atentos e prestando atenção. Satanás vai lá e planta o joio, né? E pela aparência, pelo exterior, pelo lado de fora, não é possível identificar quem é joio e quem é trigo, né? E o joio e o trigo, eles crescem no mesmo lugar, que é onde? No mesmo lugar, meus amados, é na igreja. No mesmo lugar, principalmente nas igrejas. É onde tem joio e trigo. Só que externamente eles são tão semelhantes, eles são tão parecidos, que não é possível de identificar aos olhos humanos quem é joio e quem é trigo. E é por isso, meus amados, que é extremamente importante buscar no Espírito Santo o dom de discernimento espiritual. Porque esse dom de discernimento espiritual que o apóstolo Paulo nos ensina no livro de Coríntios, ele nos dá o discernimento e a percepção espiritual para discernir quem é joio e quem é trigo. Porque o joio não está dentro da igreja somente para participar, não. O joio, ele tem propósito de estar ali. O joio, ele não está dentro da igreja, dentro do templo, no meio do povo de Deus. O joio não foi plantado ao lado do trigo simplesmente para aproveitar o campo, o solo fértil, não. O joio, ele foi plantado do lado do trigo com um propósito específico. O joio, ele é plantado no meio do povo de Deus com um propósito específico, que é servir de pedra de tropeço, né? Aqui no versículo 41, Jesus fala assim, referindo a si mesmo, ele diz: o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão ou arrancarão do seu reino tudo o que faz cair, ou tudo o que serve de pedra de tropeço, e todos os que praticam a iniquidade. Ou seja, o joio, ele está ali no meio do trigo, o joio está dentro da igreja, o joio se porta como a igreja, né? E quando eu falo de igreja, eu não estou falando de paredes, de denominações, não, estou falando da noiva de Cristo na terra. Eu estou falando dos servos fiéis, genuínos e verdadeiros do Senhor, que compõem a noiva de Cristo, logo compõem a igreja de Cristo. Quando eu falo de igreja, eu me refiro à noiva espiritual que somos nós de Cristo aqui na terra, né? E o joio, ele não foi plantado ali em vão. O joio, ele não foi plantado no meio da igreja de Cristo sem nenhum propósito. Não, o joio, ele foi plantado ali para servir de pedra de tropeço, para que aqueles que estão de pé caiam. Há uma passagem na palavra do Senhor em que Jesus fala: aquele que está de pé, cuide para que não caia. E um dos propósitos do joio, dele ser plantado no meio do trigo, é servir de pedra de tropeço. O joio, ele vai servir de pedra de tropeço.
Por quê? Porque ele é uma semente plantada por Satanás, ele não é uma semente plantada pela mão de Deus. Ele está ali para agregar ao reino das trevas, ou seja, ele está ali no meio do trigo para perverter esse trigo e juntamente com o joio que vai ser arrancado, amarrado e lançado ao fogo, para que assim como esse joio, o trigo também seja, né, após ter caído. Então o joio, ele tá ali no meio do trigo para servir de pedra de tropeço e não somente para praticar iniquidade, né, ou praticar o mal, dependendo da tradução, mas também para incentivar e ensinar aqueles que são trigo a praticar a iniquidade como se não houvesse problema nenhum, né? Então o joio, ele normaliza o pecado. Então o joio, ele te incentiva a fazer aquilo que Jesus já nos ensinou, que é para abandonar, né? O joio, de forma muito sutil, né? Ele diz que não tem problema, que não é pecado, que não tem nada a ver, né? O joio, ele está ali propositalmente plantado pelo semeador dele, que é o maligno, para causar a queda de muita gente, para fazer que muitas pessoas percam a salvação, né? Mas não, isso não vem da natureza do joio, né? Mas daquele que o semeou, porque o joio nada mais é do que semente do maligno. Então ele está expondo a natureza daquele que o plantou, que é o maligno. Então se foi o maligno que plantou o joio, ele vai expor a natureza dele de forma sutil, assim como o inimigo faz. Ele é sutil, ele é sorrateiro, ele é silencioso, ele não chega gritando, berrando, não, ele é silencioso, ele é sorrateiro, ele é astuto. Então o joio, de forma muito sutil, vai servir de pedra de tropeço, né? Ensinando heresias, normalizando o pecado, dizendo que você pode sim fazer tudo, que não tem nada a ver, que Jesus te ama pelo jeito que você é e que o pecado não te afasta dele, né? O joio, ele está ali no meio do trigo justamente para causar a queda do trigo, né, para agregar ao reino das trevas e para fazer cair todos aqueles que estão de pé. E o joio, ele não está na rua, o joio não está no mundo, o joio não está no meio dos pecadores, não. Por quê? Porque os pecadores, né, à vista do maligno, os pecadores, os ímpios, os iníquos, eles já estão sob o domínio de Satanás. Então Satanás não precisa captar eles, porque eles já estão sob o domínio de Satanás. Satanás quer o domínio daqueles que estão debaixo do domínio de Cristo. E é por isso que ele planta o joio ali no meio, para que dessa forma o joio, parecendo trigo, com roupa de trigo, com fala de trigo, com aparência de trigo, contando experiências como se fosse trigo, mas é o que? É joio, não é trigo. E dessa forma o joio, ele corrompe o trigo e ele faz o trigo cair. E quando o trigo cai, ele se junta ao feixe que vai ser lançado na fornalha ardente, que é a condenação eterna. Então nós precisamos ter o discernimento espiritual, nós precisamos buscar com zelo, como o apóstolo Paulo fala, buscar com zelo esse dom do Espírito, que é o dom de discernimento espiritual, um dom que ninguém busca hoje em dia, um dom que ninguém valoriza hoje em dia, porque o dom que todo mundo quer, o dom que todo mundo corre atrás e o dom que todo mundo procura é o dom de revelação e o dom de profecia. Mas o dom de discernimento espiritual, para discernir quem é joio, quem é trigo, para discernir se essa profecia vem de Deus ou vem da carne, se vem do maligno ou se é espírito de adivinhação. Ninguém busca o dom de discernimento, para ter o discernimento do que realmente vem de Deus, do que está vindo do maligno, porque está escrito aqui na palavra do Senhor que o joio
é tão semelhante ao trigo que ele não pode ser arrancado agora. Por quê? Porque se ele for arrancado agora, o trigo vai junto, porque a semelhança é muito grande. O joio, ele fala como trigo, ele prega como trigo, ele se veste como trigo, ele anda como trigo, ele vive como trigo, ele fala que tem experiências como o trigo tem, mas ele não é trigo, ele é joio. Então o Senhor Jesus fala aqui na parábola para os seus anjos: deixe que o trigo e o joio cresçam juntos até a colheita. E chegando o dia da colheita, o joio será separado do trigo, haverá separação. O joio vai para o fogo e o trigo vai para o celeiro. O celeiro são os céus do Senhor, do nosso Senhor. Então nós precisamos tomar muito cuidado e ter o discernimento espiritual, de pedir ao Senhor, de buscar no Espírito Santo o dom de discernimento, porque somente o Espírito Santo pode nos discernir quem é joio e quem é trigo. Somente o Espírito Santo de Deus pode nos dar a compreensão espiritual de quem é trigo, quem é joio. Nós não conseguimos discernir, porque a aparência é muito semelhante. O joio fala como trigo, o joio prega como trigo, o joio canta como trigo, mas o joio não é trigo. O joio é joio e o trigo é trigo. O joio foi plantado pelo maligno e o trigo foi plantado pela mão do Senhor Jesus. Então, se não houver o discernimento espiritual vindo do Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos discernir quem é joio e quem é trigo. E não conseguindo discernir quem é aquele que é joio no meio do povo de Deus, nós não conseguimos captar aquele que está tentando servir de pedra de tropeço. Porque o joio tem investido fortemente nos últimos dias para servir de pedra de tropeço para o povo. Existem muitas pessoas que estão sendo arrastadas, estão perdendo a salvação, perdendo a verdade, perdendo a compreensão, saindo da obediência de Deus, porque está seguindo doutrina de joio, porque está acreditando em heresia dita por joio, porque já está acreditando que não tem nenhum problema, porque já está acreditando que não tem nada a ver, porque já está acreditando que Deus me ama como eu sou, do jeito que eu sou, então não tem nada a ver, não tem problema, Então, retornando aqui no versículo 39 de Mateus 13, em que o Senhor Jesus ele está explicando, o Senhor fala que no fim dos tempos, no grande dia do Senhor, os anjos do Senhor serão encarregados de fazer a separação do joio e do trigo, E que o maligno é aquele que semeia o joio. E no versículo 40 ele diz: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá nos fins do tempo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, eles tirarão do seu reino. O que significa isso? Significa que o joio está no meio do reino de Deus. Aqui na terra, no caso, significa que o joio está no meio do povo de Deus. E em 2 Pedro, na Epístola de Pedro, segunda Epístola de Pedro fala a respeito disso. Fala a respeito daqueles que estão servindo de pedra de tropeço para aqueles que são trigo, Eles servem, aqui no versículo 41 diz, eles servem de pedra de tropeço e praticam a iniquidade. E Jesus disse: ai daqueles que servir de pedra de tropeço de um só dos meus pequeninos. E na segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, diz assim, o título aqui na minha versão está escrito: os falsos mestres e a sua destruição. Prestem atenção, meus amados. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, diz assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo. Ou seja, o joio estava ali no meio do povo. No passado surgiram falsos profetas no meio do
povo. Ou seja, o joio já estava ali no meio do trigo. O trigo é o povo de Deus, é o povo do reino de Deus, mas o joio ele já estava infiltrado ali, plantado por Satanás, com o intuito de destruir e de fazer o trigo tropeçar. E prosseguindo, diz assim: como também surgirão, futuro, surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras. O que é secretamente? De forma sutil, de forma muito leve, de forma muito suave, de forma que ninguém perceba. Eles vão introduzindo ali, esse joio, ele vai introduzindo doutrinas, heresias, vai introduzindo ali formas de tropeço, de forma sutil, de forma leve, de forma tranquila, para que o trigo não se espante, para que o trigo não perceba, para que o trigo não tome uma atitude de se preservar, para que ele seja destruído. Prosseguindo, chegando a negar o soberano que os resgatou e trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Por quê? Porque o joio, ele está ali no meio do povo, o joio ele está no meio do trigo, com o intuito de destruir e de fazer o trigo tropeçar, para servir de pedra de tropeço para aqueles que são povo de Deus verdadeiramente. Mas naquele grande dia, no dia da colheita, que Jesus fala na parábola do joio, no dia da colheita, o joio vai ser arrancado. E a expressão arrancada significa tirado com grande força, contra a vontade. Ou seja, vai ser arrancado com raiz e tudo, vai ser algo doloroso, né? Porque se arranca desde a raiz, né? É um ato agressivo de tirar, o arrancar. Ele vai ser arrancado, amarrado e lançado no fogo, trazendo sobre si a repentina destruição. Então o joio agora ele está empenhado. E é por isso que nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos ter cuidado. Jesus disse: vigiai e orai, porque o joio está em nosso meio. Precisamos vigiar, porque o joio está em nosso meio. O joio, ele monta pedras de tropeço para que a gente caia. E quando a gente cai, o joio é o primeiro a te matar na fé quando você cai. Porque era isso que ele queria que acontecesse com você, que você caísse. E quando você cai, o joio se alegra e termina de matar a tua fé. Mas, por mais que o joio agora esteja empenhado em servir de pedra de tropeço e destruir aqueles que estão de pé, naquele grande dia o joio será arrancado, amarrado e lançado no fogo. Ou seja, cairá sobre ele a destruição por conta de tudo isso que ele está fazendo. O Senhor não deixará impune, até porque esse joio, ele não foi plantado pelas mãos do Senhor. Esse joio, ele foi plantado pelas mãos do maligno. E toda semente que foi o maligno que plantou, quando chega a época da colheita, Jesus arranca, amarra e joga no fogo. E é fogo eterno, né? E no versículo 2, prosseguindo, eu estou na segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Prosseguindo, diz assim: e muitos seguirão os caminhos vergonhosos destes homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Vou ler novamente. Muitas pessoas vão seguir os caminhos vergonhosos desses homens. Que homens? Do joio. Não necessariamente somente homens do gênero masculino, né? Homens, mulheres, líderes no total. Líderes, pessoas, não somente líderes, porque também existem joios de todos os níveis hierárquicos, né? Então, são joios que conduzem a pessoa no caminho que vai levar ela a tropeçar, que é o caminho aqui está escrito, é o caminho que
difama o caminho da verdade, ou que blasfema o caminho da verdade. O caminho da verdade é o quê? É o evangelho. Então o joio, ele vai conduzir muitas pessoas, infelizmente já está conduzindo, muitas pessoas estão seguindo um caminho de um evangelho blasfemado. Muitas, milhares e milhares de pessoas têm seguido um caminho de um evangelho falso, de um evangelho criado pelo joio, de um evangelho que não foi Jesus que criou. Não. Milhares de pessoas, muitas e muitas pessoas estão seguindo um evangelho que foi o joio que adaptou em favor dele, para que o joio consiga fazer essas pessoas tropeçarem, servir de pedra de tropeço para essas pessoas e para que o joio consiga também benefícios próprios. Porque enquanto o joio está aqui na terra, ele quer ser beneficiado. Por quê? Porque a natureza dele é semelhante à natureza daquele que o plantou, que é o quê? Soberba, riqueza, ganância, arrogância, tudo aquilo que vem daquele que o semeou, que é o maligno. Então a natureza do joio é semelhante à natureza daquele que o plantou. Então o joio ele vai buscar, por meio da deturpação do evangelho, por meio da blasfemação do evangelho, corrompendo o caminho da verdade, que é o evangelho de Cristo, transformando em um evangelho de joio, de forma tão sutil que as pessoas nem percebem. E quantas pessoas, meus irmãos, quantas pessoas estão seguindo um evangelho de heresia, um evangelho de engano, um evangelho que não foi Jesus que ensinou. Por quê? Porque o joio deturpou tudo. O joio blasfemou o caminho da verdade e está conduzindo essas pessoas em um evangelho de mentira, em um evangelho de engano, em um evangelho que só satisfaz a carne, mas que não confronta, que não liberta, que não salva. Pelo contrário, está fazendo cair em tropeço. E todos aqueles que caem em tropeço correm o risco de perder a salvação, correm o risco de irem para a condenação eterna. Prosseguindo aqui na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 3, que diz assim: e em sua cobiça, tais mestres explorarão, o povo, com histórias que inventaram, e há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Ou seja, na cobiça, esses mestres, esses falsos mestres, que também são joios, eles vão explorar por benefício próprio o povo, o trigo, com histórias que eles vão inventar. Que é o quê? Deturpação do evangelho. É deturpar o evangelho, é deturpar o caminho da verdade, é deturpar e perverter o evangelho da verdade que o Senhor Jesus nos ensinou e pregou aqui. Mas o joio, ele faz o quê? Ele perverte, Ele deturpa aquilo para benefício próprio. Porque aqui o apóstolo Paulo fala pela cobiça deles. E a cobiça é uma natureza que vem de quem? Do maligno. Como eu disse, o joio vai manifestar a natureza de seu caráter daquele que o plantou. Então, se foi o maligno que plantou o joio, vocês podem prestar atenção. Prestem atenção, o joio não dá frutos. O joio não dá frutos. O joio manifesta a natureza daquele que o plantou. O trigo dá frutos. O trigo manifesta os frutos do Espírito Santo, que está lá em Gálatas. No livro de Gálatas que o apóstolo Paulo escreveu. O trigo, ele manifesta os frutos do Espírito Santo. O joio não. O joio manifesta a natureza daquele que o plantou. Que é o quê? Qual é a natureza daquele que o plantou? Qual é a natureza do maligno? É cobiça, inveja, mentira, engano, ira, raiva, contenda, divisão, confusão, perseguição e muitas outras coisas que o apóstolo Paulo nos ensina.
e que o próprio Jesus nos ensina também. É por isso que nós precisamos, buscar duas coisas para não ser enganados. Precisamos buscar duas coisas para não sermos enganados pelo joio, porque o joio ele está tanto sentado do teu lado quanto em cima dos altares, Infelizmente, há milhares e milhares de joios em cima dos altares, ensinando pessoas ingênuas, pessoas que não têm percepção e discernimento espiritual, doutrinas de heresia, doutrinas de engano, doutrinas de mentira, doutrinas que vão levar essas pessoas a pedra de tropeço, a tropeçar, Infelizmente, e para que a gente não seja enganado por essas doutrinas, para que a gente não caia na pedra de tropeço causada pelo joio, nós precisamos, primeiramente, buscar o dom de discernimento espiritual. E como busca esse dom? Só por meio da oração, não tem outro jeito. Só por intermédio da oração. Ora, cansou, continua orando que uma hora o dom vai vir. Continua orando, ora, jejua e ora mais, e ora até o Espírito Santo te dar. E depois que o Espírito Santo te dá, continua orando pelo dom, para que ele seja aprimorado, aperfeiçoado e não seja enterrado, Porque o dom, ele é irrevogável. Uma vez que o Espírito Santo dá o dom dele, ele não toma de volta. Mas nós, seres humanos, temos a capacidade de enterrar o dom dentro de si. E é por isso que o Senhor Jesus conta a parábola dos talentos, em que um servo enterrou, o seu talento, que seria o seu dom, e que Jesus, que é o Senhor que deu o dom para ele, pediu contas. E ele tinha enterrado. Então nós, seres humanos, nós temos a capacidade de enterrar o dom que Deus nos dá. E é por isso que mesmo após receber o dom do Espírito Santo, nós precisamos orar para que esse dom seja aprimorado e para que esse dom não seja enterrado. E nós precisamos viver praticando e exercendo esse dom para que ele seja lapidado e aprimorado também, E a outra coisa também, meus irmãos, para que a gente não seja enganado, o primeiro é o dom de discernimento de espíritos, o dom de discernimento espiritual em geral, que é um dom muito plano, muito extenso, muito amplo. E a segunda coisa, não menos importante, muito importante também, que complementa a primeira, é a palavra, a verdade, A palavra, aquele que conhece a palavra é a verdade. E aquele que conhece a verdade não cai em engano. Porque tudo aquilo que é contra o que está escrito aqui, tudo aquilo que é contrário, tudo aquilo que contradiz a verdade é mentira. E se é mentira, procede do maligno, Porque o próprio Senhor Jesus disse que tudo aquilo que que com ele é sim ou não. Tudo aquilo que passar disso é procedência maligna. Ou seja, com Jesus não tem talvez, com Jesus não tem mentirinha, com Jesus não tem meia verdade, porque com Jesus é sim ou não. Tudo aquilo que passa disso procede do maligno, porque é o maligno que é o mentiroso. E mais, Jesus diz na palavra dele, quando ele está confrontando os fariseus, que todo aquele que mente é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira, e logo os seus filhos são mentirosos. Então, se vocês têm a prática de mentir, vamos largar, meus amados. Vamos largar. Como eu disse aqui agora, com Jesus não tem mentirinha, não tem meia verdade, mentira é pecado. O pai da mentira é o diabo, e o próprio Jesus disse que todo aquele que mente é filho do diabo, tá? E eu não vou açucarar, não vou confortar, não vou açucarar o evangelho, porque é isto que está escrito, é a verdade, e quem não gostou vai ficar não gostado, tá, meus amados? Meus amados, amados de Cristo, amada igreja do Senhor Jesus. Então aqui o apóstolo Paulo, na segunda epístola, o apóstolo Pedro, na segunda epístola,
ele fala, né? Inclusive no versículo 4, para concluir aqui, ainda o apóstolo Pedro, ele está falando sobre os falsos mestres, que são joios, né? E no versículo 4 ele fala assim, ó: pois Deus não poupou os... Olha só, irmãos, olha a profundidade dessa palavra aqui. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ou seja, se Deus não poupou nem mesmo os anjos dele, que serviam a ele, mas que desobedeceram e rebelaram-se contra ele, mas lançou eles no inferno, a fim de que eles fossem reservados para o juízo final. Quem dirá o joio, né? Que é a semente plantada pelo maligno. Ou seja, o Senhor não poupa, né? Aqueles que estão causando o tropeço de outros. O Senhor não poupa o Senhor não vai poupar, porque está escrito aqui na palavra dele. Se ele não poupou nem os anjos que se rebelaram contra ele no céu, que pecaram contra ele, quem dirá o joio, um ser humano falho, corruptível, que está aqui na terra, servindo de pedra de tropeço para aqueles que querem se firmar com o Senhor, né? Aqueles que estão confundindo, deturpando a verdade, pervertendo o evangelho da verdade, ensinando heresia, mentira, engano para o povo, porque o Senhor Jesus fala... o Senhor Deus Pai fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Por quê? Porque se o povo conhecesse a palavra, não cairia na conversa desses falsos mestres, desses falsos profetas, um monte de espírito de adivinhação, aí o povo achando que é profeta, um monte de espírito de adivinhação. Se botar a mão na cabeça e mandar sair em nome de Jesus, ninguém profetiza mais nada. E o povo perece por falta de conhecimento. Aí depois o povo fica revoltado com Deus, fica em depressão, fica irado porque fala assim: ah, Deus, tu usou o teu profeta para mim, para falar que ia acontecer, que o Senhor ia mudar minha vida, ia mudar minha história, e tá dando tudo errado, não aconteceu nada até agora. Sabe se era joio ou se era trigo? Foi Deus que usou mesmo, ou era espírito de adivinhação? Ou era carne? Ou era carne gritando e falando da boca do joio? Porque o joio está na terra para fazer o justo tropeçar. Aí você está pecando contra Deus, você está contendendo contra o Criador por causa de um joio. E por causa da falta de conhecimento que você não quis buscar, que você teve preguiça de abrir a Bíblia e buscar o conhecimento, a verdade. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Graças a Deus que Deus tem misericórdia da gente, né? Graças a Deus que Deus tem misericórdia da gente e nos perdoa por uma burrada dessa, né? Porque muitas vezes não é Deus manda falar nada, meus amados. Às vezes Deus não manda falar nada, a pessoa tá com a carne gritando lá, né? Entrega um monte de profecia, né? Cheia de espírito de adivinhação, e Deus não mandou a pessoa falar nada. Então, nós precisamos discernir pelo Espírito. Nós precisamos discernir pelo Espírito. E nós precisamos reconhecer a mentira e o engano. E como a gente reconhece a mentira e o engano? Conhecendo a verdade. Conhecendo a verdade. Porque uma vez que eu sei da verdade, logo, tudo aquilo que não é verdade é mentira. Então, se eu conheço a verdade e alguém me diz algo fora da verdade, eu sei que é mentira, eu sei que é engano, eu sei que é doutrina de joio, eu sei que é heresia, porque não está na verdade. E tudo aquilo que não está na verdade é mentira. Tudo aquilo que não está na verdade é engano. Então, meus amados, uma coisa complementa a outra. Conhecer a verdade, conhecer a palavra,
conhecer o caminho da verdade, como o apóstolo Pedro fala aqui, que é o evangelho de Jesus Cristo. Eu não estou falando de religião, eu estou falando da verdade, eu estou falando da fonte de vida, eu estou falando da água viva, eu estou falando do pão da vida e não de religião. Eu estou falando do caminho, da lei e da verdade que se encontra aqui. Quando a gente conhece a verdade, não é qualquer profetada que abala o nosso emocional. Quando a gente conhece a verdade, não é qualquer um, assim diz o Senhor, que te faz cair em lágrimas. Quando a gente conhece a verdade, não é qualquer doutrina de joio, não é qualquer heresia da carne, da mentira e do engano que te faz tropeçar. Por quê? Porque todo aquele que conhece a verdade, pratica a verdade, está firmada na rocha inabalável. E quem é a rocha inabalável? É Jesus Cristo. E todo aquele que está firmado nessa rocha não tropeça. E além de não tropeçar, não se abala. É isso que o Senhor nos ensina na parábola do prudente e do insensato. O prudente estava firmado na rocha, que é Cristo. Ele não se abalou, ele não caiu, ele não foi destruído, ele não tropeçou. Por quê? Porque ele estava firmado na rocha, que é Cristo. E nós só conseguimos nos firmar na rocha quando nós conhecemos a verdade. Porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, pare de terceirizar aquilo que você precisa fazer. Pare de achar que buscar a palavra não vai acrescentar, não vai mudar em nada na sua vida. Porque vai te levar a fincar as suas raízes na verdade, na rocha. E fincando as suas raízes na rocha, você não vai tropeçar. Fincando as suas raízes na rocha, o joio não vai te derrubar. Fincando as suas raízes na rocha, o engano, a adivinhação, a profetada da carne não vai te fazer chorar, não vai te emocionar, não vai te fazer perder as estribeiras e se escabelar, não. Por quê? Porque você conhece a verdade, porque você consegue discernir que tudo aquilo que não vem da verdade é mentira, né? Ou seja, uma coisa complementa a outra. O discernimento espiritual que é buscado por meio da oração, e somente por meio da oração, não tem outra forma de adquirir o discernimento espiritual, né? É claro que existem pessoas que já nascem com esse dom, que foi o meu caso também, né? Porém, nós não aprendemos a utilizar esse dom, nós não entendemos como esse dom funciona antes de nós pedirmos ele ao Espírito Santo. Existem pessoas que já nascem com dons espirituais dados pelo Espírito, mas nós só aprendemos como o dom funciona e como utilizar o dom espiritual quando nós oramos e pedimos ao Espírito Santo. Então, meus amados, vigiem, mas vigiem muito, porque o joio está em nosso meio. Nós precisamos vigiar, ser prudentes e vigiar, tomar cuidado, discernir, orar, vigiar muito, identificar, dar frutos do Espírito Santo é trigo. Não dá frutos, mas manifesta a natureza daquele que o plantou. Eu vou repetir isso aqui mais uma vez. O joio, ele não dá frutos. Ele só manifesta a natureza daquele que o plantou. E qual é a natureza daquele que plantou o joio? Se na palavra do Senhor está escrito que quem plantou o joio é o maligno. Bom, a natureza do maligno é a falsidade, é a mentira, é o engano, é a inveja, é a cobiça, é a ganância, é a luxúria, é o amor aos prazeres, né? E várias outras coisas. É a contenda, a divisão, a acusação, a perseguição, né? O roubo, o furto, a luxúria e todas essas coisas. Quando é manifestada pelo joio, o joio só está manifestando a natureza daquele que o plantou. Mas o trigo não. O trigo, ele manifesta os frutos do Espírito Santo.
né? Que se encontra no livro de Gálatas, que é a bondade, a paciência, a benignidade, a longanimidade, o amor, né? O trigo e outros dons que eu não vou me recordar de todos agora, mas se encontram no livro de Gálatas, ensinados pelo apóstolo Paulo. O trigo, ele dá frutos do Espírito Santo. O joio, não. O joio só manifesta a natureza daquele que o plantou, que é a natureza do maligno. Então, meus amados, vamos vigiar. Muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Vigiem, orem, peçam ao Espírito Santo discernimento espiritual, né? Quando o Espírito Santo, ele abriu esse dom em mim, ele expandiu e me ensinou como utilizar, né, esse dom, eu me assustei. Porque tinham muitas pessoas que brilhavam, que eu achava que era trigo, mas que o Espírito Santo me mostrou que era tudo joio. E é por isso que tem aquela frase que diz, nem tudo que brilha é ouro. Porque eu me assustei. Quando o Espírito Santo abriu esse dom em mim, me deu a percepção, a compreensão espiritual. O tanto de gente que eu achava que era de Deus, o tanto de gente que eu achava que era serva de Deus, servo de Deus verdadeiro, genuíno, que eu achava que era trigo, que eu achava que era discípulo de Cristo, que eu achava que brilhava, mas o Espírito Santo me mostrou que era tudo engano, porque era joio, falsos e mentirosos que estavam tentando servir de pedra de tropeço para aqueles que realmente são na presença do Senhor. Então, busquem o discernimento espiritual por meio da oração e busquem a verdade. E a verdade, ela só se encontra aqui. A verdade, ela só se encontra em um único lugar, né? Somente a verdade. Jesus é a verdade. Busquem a verdade para que vocês não sejam enganados. Não façam como o povo do Senhor, que o Senhor disse, meu povo perece por falta de conhecimento. Por quê? Porque se nós temos o conhecimento da verdade, nós temos mais oportunidade, mais possibilidade de sermos livrados por Deus e pelo fato de termos mais conhecimento, né? Não conhecimento teológico, não, estou falando de conhecer a verdade. Porque Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, que essa palavra possa permanecer em seus corações. A parábola do joio se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 24. E acerca dos falsos mestres que são joios, que eu li, se encontra na segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Tá? Que essas palavras permaneçam em nossos corações. Que toda a honra e toda a glória seja dada ao Rei Jesus e que fiquem com Deus, um ótimo final de semana e um excelente início de semana. Que Deus abençoe a todos.